Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Negócios Cast e hoje é um dia muito especial porque estamos abrindo a nossa temporada de formato podcast, no nosso programa oficial Curitiba Mais Negócios da Rede TV Paraná. E hoje a gente tem a doutora Michele Gripa, que é cirurgiã plástica. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, agradeço muito o convite, a oportunidade de poder estar falando do meu trabalho, do que eu tanto amo fazer e dividir informações que a gente está aqui para responder as perguntas que forem necessárias. Perfeito. E para começar, o que levou principalmente você a escolher esse mercado hoje? Então, sou formada desde 2010, então atuo como cirurgia plástica há 16 anos. O meu foco hoje é mais cirurgia corporal e uma área que eu, enfim, faço cada dia mais e tenho me especializado cada vez mais. Então, desde o início, desde quando da minha formação, já na faculdade, sempre quis a carreira cirúrgica, me dediquei para isso, estudei para isso, e a cirurgia plástica foi onde eu achei ali o que eu pudesse unir, trazer o bem-estar e a cirurgia fazendo o mesmo trabalho, digamos assim. Que legal. E você acredita que a cirurgia plástica ela transforma vidas ainda hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Veja, uma pessoa que está bem consigo mesma, uma pessoa que se sente, eh, confiante, isso vai refletir em todas as áreas da vida dela. No trabalho, no relacionamento, na relação interpessoal, enfim. Então não não eu encaro a cirurgia plástica, a busca do bem-estar como uma necessidade, porque, como eu disse, isso vai interferir em todas as áreas. Você Vamos supor que você tem uma empresa, você trabalha com pessoas bem resolvidas, pessoas satisfeitas com elas mesmas, confiantes, sem dúvida, o rendimento é outro, o trabalho é outro. Então, de maneira alguma que a cirurgia plástica seja uma maneira de ver superficial, não, Uhum. ela é uma necessidade. Legal. E hoje é uma área até comum da gente ver, assim, cortes no Instagram, muitas transformações, muito antes e depois, mas a gente vê um aumento hoje das pessoas mais jovens. E tem idade específica que a pessoa deve buscar esse procedimento hoje ou a idade não conta muito? Depende, depende. A cirurgia plástica ela é muito ampla, né, nós Uhum, podemos abrir aqui um leque de cirurgias, um leque de tratamentos que a cirurgia plástica alcança, né, não é só a questão ali de fazer nariz, face, lipo, abdômen, não. A cirurgia plástica ela é muito ampla e entra tanto na parte ali reparadora quanto a estética, né, então obviamente, quando a gente fala uma cirurgia reparadora, isso é um trauma, é um tratamento um pouco mais invasivo, até um tratamento de câncer, que isso não tem idade, né. uhum. Quando a gente fala em cirurgia estética, algumas cirurgias sim, exige uma idade mínima, né, que nem uma paciente muito jovem que quer colocar uma prótese de mama. Não se deve, né. Ou uma paciente muito idosa que quer uma cirurgia muito invasiva. Não se deve fazer também, né. Agora, por exemplo, uma criança de 5 a 7 anos, que tem aquelas orelhas proeminentes, a famosa orelhinha de abano, Uhum, né, que pode virar até motivo de bullying na escola. uhum, Essa sim pode fazer uma cirurgia já o quanto antes, né, então vai depender muito uhum. da situação, muito, caso a caso, tá, mas, via de regra, cirurgia plástica sim, dependendo do caso, não tem idade. Uhum. E você acredita que as pessoas hoje buscam muitos profissionais só pela estética do Instagram, visualmente, do que realmente pelo currículo dele? Ele ser uma pessoa competente mesmo? Então, essa é uma questão muito polêmica, né. Uhum, Eh, o que que eu posso dizer sobre isso? Quando a paciente vai escolher um profissional, hoje em dia, né, o mundo mudou, hoje o mundo ele é virtual, né, o mundo está no telefone. Claro que a paciente vai olhar o Instagram desse uhum, profissional. E tá certo, eu acho que tem que olhar mesmo, olhar o perfil, muitos colegas colocam, né, hábitos de vida, colocam não só a questão profissional, que eu acho importante, que é um todo, né. Porém, essa não deve ser a única forma da paciente se orientar de buscar um profissional. Isso pode ser só um guia, pode assim, para matar a curiosidade. uhum, Mas como que é a formação desse profissional? Será que por ele ter lá 500.000 seguidores, ele é realmente o melhor? Sabe? Então, da onde que vem esses 500.000 seguidores? Então, o que que eu falo sempre? Primeiro, buscar a formação desse profissional. Ele é realmente cirurgião plástico? Qual é a formação desse cirurgião plástico? Isso conta muito. Por que que eu digo isso? Porque assim,
o básico para você se tornar um cirurgião plástico, como que é? São esses 6 anos de medicina, depois, quando eu fiz, eram 2 anos de cirurgia geral, que é uma residência, né, Uhum. hoje são 3 anos de cirurgia geral. Depois você faz outra prova para fazer outra residência, que é a de cirurgia plástica, que são mais 3 anos. Ou seja, são 12 anos para você sair cirurgião plástico. Uhum. Fora isso, depois que terminou esses 12 anos, você vai fazer uma prova, que é para você se tornar membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é através de uma prova escrita, uma prova oral e uma banca. E depois disso também você pode se tornar um membro titular através da apresentação de um trabalho. É um caminho árduo, é um caminho puxado, é um caminho que a gente, abre mão de muita coisa, se dedica muito para se tornar um cirurgião plástico. E fora isso, depois de terminado toda essa caminhada, esses 12 anos, entra aí daí os cursos, entra especializações, entra, eh, até estágios fora do país, que a gente acaba querendo se aperfeiçoar mais naquilo que a gente faz. Então essa formação, ela é muito importante, né. E além do que, é importante você buscar como que esse colega, como que esse cirurgião é no pós-operatório, porque na hora de vender a cirurgia, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é ótimo, mas e o depois? Como que é? Quem Uhum. faz o acompanhamento no pós-operatório? É o cirurgião mesmo? Ou é alguém só da equipe que está ali te acompanhando? Então são detalhes importantes que as pacientes têm que estar atenta, principalmente eu digo nessa questão de formação. Tá? Vou repetir, a questão de apresentar um Instagram bonito, tal, ok, faz parte, mas que esse não seja o único guia que oriente a paciente a procurar o colega. Hoje, as celebridades, as influencers, elas ditem muito o mercado da cirurgia plástica? Ou as pessoas ainda vão atrás do que realmente funciona melhor para elas mesmas? Eu acho que sim, influencia muito, né. Muitas a tal das modas, né. Então, como é que a gente pode analisar, só olhar um pouquinho, pouco tempo atrás, a moda do preenchimento facial, né, o que Uhum. parecia aquelas influencers com a boca enorme, o rosto completamente preenchido. Isso foi uma onda que passou, uma moda que passou e que agora já não é mais assim, né, hoje é mais o quiet beauty que a gente fala, a Uhum. natureza, a Natural. a beleza mais natural, Uhum. exatamente. Isso não é só em face, isso também em mama, né, aquelas influencers, assim, com mamas muito grandes, tal, hoje já é mais, são Uhum. mamas menores, então acho que são ondas. E eu digo que isso são tendências que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo que o natural, ele é atemporal, né, então tudo que está muito além, tudo que está exagerado não é o natural. E isso vai ser um momento, vai ser o tempo, vai ter data para acabar, né. Uhum. E então a naturalidade nunca vai sair de moda, então tem que tomar muito cuidado com quem você vai seguir, quem você vai olhar, e se aquilo serve para você, né. E o seu tempo de vida também, né, tem pacientes que às vezes me procuram querendo tirar os implantes, porque o Uhum. tinham as próteses, gostaram do tempo que usaram, mas agora já não está no tempo de vida Uhum. delas e querem tirar e colocar e terem mamas menores agora. Então, assim, é tudo é um processo muito individual, uma decisão muito individual e que respeita o tempo de cada um. Mas, assim, nunca seguir, ah, digamos, alguém que talvez para ela seja bonito, mas para você não seja o adequado. Então isso tem que tomar Uhum. muito cuidado. E causa realmente um arrependimento depois, que muitas vezes pode até deformar, né, pode fazer algo assim que ela olhe e fale: "Não, não combina mais comigo, não me sinto bem", e ela queira tirar, mas realmente vira até um trauma, às vezes, né. Às vezes pode virar um trauma, vai ter uma cicatriz a mais, Uhum. vai ter um outro procedimento cirúrgico. Então, por isso que tem que decidir, pensar muito Uhum. bem antes de tomar qualquer decisão, que eu digo que não seja Uhum. voltado para o natural. E o público das mães, sempre no pós-parto tem aquela questão do seio que cai um pouco, que fica mais flácido, elas buscam bastante após o parto? Muito. Então, hoje é uma cirurgia que eu mais realizo, tá, a Uhum. cirurgia a gente chama de mommy makeover, né, a Uhum. reconstrução da mamãe, né, que é uma cirurgia que a gente associa a 3 procedimentos: a mama, com prótese ou não, mas na verdade uma mastopexia para levantar ou diminuir as mamas, a lipoaspiração para uma modelagem do corpo e a abdominoplastia.
tá? Esse é um procedimento muito procurado, mas muito procurado mesmo. E como eu sei que eu consigo fazer esse procedimento num tempo cirúrgico adequado, quando eu falo tempo cirúrgico adequado, é menos do que 6 horas, então eu consigo realizar esses 3 procedimentos com a minha equipe e entregar ali um resultado já, dessas 3 cirurgias para Uhum. essas pacientes. Então é uma cirurgia muito procurada. E esse procedimento há 10 anos atrás, ele mudou muito até hoje? A tecnologia mudou? Hoje é possível ter uma recuperação mais rápida? Sim, mudou no sentido de, entraram novas tecnologias. Hoje em Uhum. dia a gente tem as tecnologias de retração de pele, que assim, é um caminho sem volta, que agrega muito a cirurgia. É a salvação, tipo, vai resolver 100%? Não, não vai resolver 100%. Vai melhorar 40%, Uhum. mas uma retração de pele de 40%, ok, já é um diferencial muito grande. Mas sim, as técnicas estão mais, cirurgia de mama, né, hoje a gente vê técnicas com cicatrizes menores quando possível, né, a gente usa muito a técnica de utilizar a prótese abaixo do músculo para dar um resultado mais natural, né, sempre buscando, que nem eu falei, mais a naturalidade, né, Uhum. e também a gente fazendo técnicas que a paciente possa o quanto antes voltar para sua rotina, para sua Uhum. atividade habitual, né, respeitando ali algum tempinho para a questão de atividade física um pouco mais forçada, né, quando faz pacientes que são, vão muito para academia, então a gente pede para dar uma seguradinha nisso, mas no geral, assim, as pacientes voltam quanto antes para o seu trabalho, para sua rotina. Legal. E uma dúvida que eu acredito que muitas mães tenham também, né, quando ela faz a prótese no pós-parto, né, ela na próxima gravidez dela, ela precisa refazer essa prótese de novo? Tem uma dificuldade para amamentar? Como funciona? Então, vai depender muito. Geralmente, cirurgias de colocação de prótese, que não precisa ser feita retirada de pele, mexer em glândula, Uhum. na estrutura da mama, geralmente não interfere na amamentação. Agora, aquelas cirurgias que eu preciso mexer em toda a estrutura da mama, eu praticamente desmontar a mama e montar de Uhum. novo, ressecar a glândula, isso acaba interferindo nos ductos mamários, isso pode sim, interferir na amamentação. Por isso que eu sempre falo para as pacientes, eh eu vou nós vamos fazer a tua cirurgia, uma mastopexia, faremos a retirada de pele, eu tenho que retirar tecido de dentro, deixar a tua mama mais leve para colocação de uma prótese, mas isso pode interferir na amamentação sim. E caso ela engravide novamente, a mama ela vai crescer, ela vai o residual de glândula que ela tem ali Uhum. vai ter uma hipertrofia, isso pode interferir no resultado? Pode, tá, pode trazer flacidez, que talvez ela tenha que mexer novamente Uhum. nessa mama futuramente. E quais são os mitos hoje da prótese de mama? Eu acho que talvez o principal mito é a tal da rejeição, né, não existe rejeição de prótese, né, o que acontece geralmente é o quê? Um processo infeccioso, que é uma fatalidade, que tem que tirar Uhum. e ficar meses sem e tal. Às vezes acontece no pós-operatório imediato algum hematoma que tem que ir lá reabordar e colocar novamente, e o que acontece a longo prazo, isso acontece com todas as próteses, é a contratura capsular, ou seja, o organismo ele isola essa prótese e com o tempo essa cápsula tende a dar uma apertada, isso vai variar de paciente para paciente, pode ser com 5, 10, 15, 20 anos, que é um dos motivos de troca, tá. Se Uhum. for falar hoje, quais os principais motivos de troca de prótese hoje? É, insatisfação estética porque a gente não para de envelhecer Uhum. infelizmente, né, não é porque a gente fez uma plástica e parou de envelhecer, não, a Uhum. gente continua envelhecendo, a flacidez vai continuar ocorrendo, então por uma insatisfação estética ou por uma contratura capsular, tá. Mas assim, dizer que: "Ai, minha prótese foi rejeitou", não, é um material bem inerte que na verdade o organismo isola e não tem maiores Uhum. problemas. E quais dessas cirurgias você acredita que as pessoas mais romantizam hoje? Que mais romantizam? Olha, talvez eu acho que exista uma expectativa muito alta, associada à lipoaspiração. A lipo, na verdade, ela não é uma cirurgia tipo assim: "Ah, eu não consigo emagrecer, eu vou lá fazer uma Uhum. lipoaspiração". Não é esse o pensamento. Isso está errado, né. Então, assim, a lipoaspiração, ela é ideal, ela é segura, desde que seja feita para gordura localizada, para paciente que está no peso adequado. É uma cirurgia extremamente segura, que traz um resultado incrível e cada dia mais, assim, uma cirurgia que tem sido
está evoluindo, né? Hoje a gente fala, tal da lipo de alta definição, média definição, baixa definição. Sim, ela fica bonita desde que feita por cirurgiões treinados e capacitados para essa Uhum. técnica, né? Ela evoluiu muito, porque quando você olha um abdômen, o abdômen ele não é uma estrutura plana, reta. O abdômen ele tem saliências, ele tem reentrâncias. Isso a gente tenta reproduzir tanto na cirurgia de abdominoplastia quanto na cirurgia de lipoaspiração. E para mulher, assim, até o meu modo de ver, não acho que tenha que ser exagerada essa questão da definição para que fique o abdômen feminino, né? Uhum. Já diferente de homem, que a ideia mesmo é fazer a marcação da musculatura. eh, Hoje tem muitos cirurgiões que fazem até injeção de gordura na musculatura reto-abdominal para melhorar a definição. Então, existem vários recursos, Uhum. né? Então, talvez seja uma cirurgia que crie bastante expectativa. Ela é que nem eu vou repetir, existe um medo em cima dela, Uhum. mas por outro lado, quando bem indicada e bem feita, é uma cirurgia extremamente segura e que traz um resultado incrível. A gente já ouviu que esse procedimento, né, da lipo, ele é extremamente cansativo também para o médico que vai fazer, né, quase a gente viu que é quase uma musculação realmente que ele vai fazer. E ainda assim, ele antes, há uns 10 anos atrás, ele sempre foi, assim, um procedimento muito cansativo, muito exaustivo ou hoje ele é melhor até? Olha, eu vou dizer, eu como mulher, não vou negar que é um procedimento Uhum. é cansativo. É cansativo e, assim, e exige muito. É um procedimento que você tem que estar o tempo todo atento, porque, assim, imagina, a entrada da uma cânula comprida que a gente introduz Uhum. e faz movimentos de vai e Uhum. vem para fazer essa retirada. Então a introdução é um buraquinho de menor que 1 centímetro. Então a cirurgia, ela tá às cegas, é no tato. Então Uhum. é uma cirurgia que eu tenho que estar muito atenta e muito treinada para saber aonde que tá essa cânula, a espessura que eu tenho, porque eu não posso fazer muito superficial, eu não posso fazer Uhum. muito profundo, eu tenho que estar no plano correto, Uhum. né, pensando na segurança e também no resultado pós-operatório para não deixar irregularidade. E só que com o advento hoje das tecnologias, graças a Deus hoje está menos pesado, digamos assim, Uhum. né, hoje nós utilizamos, eh, a lipoaspiração ultrassônica, né, o que que é isso? Antes de iniciarmos a lipoaspiração propriamente dita, a gente passa um equipamento que é o ultrassom, que ele faz uma emulsificação dessa gordura, ou seja, com as ondas do ultrassom, ele quebra as células de Uhum. gorduras, o tecido gorduroso, se tornando muito mais, tranquila depois essa retirada e mais segura, com menos sangramento, a gente pode fazer uma retirada maior, com Uhum. menos sangramento, com menos trauma. Isso também ajuda no pós-operatório da paciente. E também associada a isso, os equipamentos que a gente chama de vibrolipoaspiração. São Uhum. equipamentos que, além da gente fazer o movimento de vai e vem, ele tem uma vibração da própria cânula, que faz com que essa retirada também fique um pouco mais fácil, digamos assim. Uhum. Então, hoje a tecnologia está nesse quesito, ela nos Uhum. ajuda muito, está a nosso favor. Mas de todas as cirurgias, digamos assim, ela é a gente é a que mais cansa, assim. Por isso que a gente tem que estar preparado fisicamente para fazer esse tipo de cirurgia. Ah, imagina, realmente é ali um esforço que você faz e eu acredito que não possa ter tantas lipoaspirações, digamos assim, no mesmo dia. Meses frios aqui em Curitiba, né, Uhum. que nem junho, julho, agosto, são meses que a gente mais tem cirurgia. Então, eu, particularmente, eu como mulher, evito colocar em 2 cirurgias que eu sei que eu vou ter muita lipoaspiração nessas 2 cirurgias, porque realmente Uhum. no final da segunda eu vou estar exausta, né, e Uhum. às vezes é no final que ali a gente tem que fazer os detalhes, ajustar uma areola, arrumar uma pelezinha que tá sobrando, e Uhum. você tem que estar plena, tem que estar Uhum. inteira até o final da cirurgia. Então a gente ajusta a agenda para que coloque uma cirurgia maior, uma cirurgia menor, enfim, para que seja menos cansativo, Uhum. que são horas no centro cirúrgico, né, que a gente acorda, às vezes a gente chega escuro e sai Uhum. escuro e nem vê Sim. o sol. E a satisfação com o resultado, ele demanda mais esforço do paciente com o pós, com o cuidado, ou só realmente ali o cirurgião ele faz ali e não tem tanto essa questão da cinta, da modeladora? Olha, eu digo que é 50%, Uhum. né. O meu papel ali, estando na verdade, assim, isso já começa na consulta, Uhum. né, de eu indicar ou contraindicar uma cirurgia já pensando no resultado, pensando lá na frente, Uhum. né. Eu, como tô acostumada, opero há muito tempo, então você olha para a paciente e você já a vê operada, né. Uhum. Então,
Então ali entra as minhas indicações, já imaginando o resultado, então a minha parte ali, os meus 50% é na consulta e na mesa cirúrgica. Se eu coloquei a paciente na mesa, é para dar o meu melhor e com segurança. Aí entra depois a paciente, o papel da paciente, que ela vai contribuir com os outros 50%. Então ali vai ser os cuidados pós-operatórios, seguir Uhum, as orientações do cirurgião, eh, aí entra o papel também multidisciplinar, que tem que ter uma fisioterapeuta de confiança, que faça um pós-operatório de maneira segura, que ajude a trazer esse resultado, uhum, porque assim, claro, nos primeiros meses vai ter inchaço, vai estar roxo, vai estar doendo. Então, o papel da fisioterapeuta é fundamental, né? O uso dos modeladores, das placas, da meia antitrombo, enfim. Então, esse cuidado todo é fundamental e também a paciente colaborando no sentido assim, não ter o descuido em relação à alimentação, hidratação, atividade física, porque a gente considera na grande maioria das cirurgias da plástica o resultado após 6 meses. Então uhum, esses 6 primeiros meses é de recuperação. Então 6 meses que a gente considera praticamente um resultado que está pronto, uhum, né. Então nesse período, o cuidado da paciente é fundamental. uhum. E você já teve que falar não para paciente? E ela entende quando você fala não ou ela fica meio frustrada? Então, essa é uma questão delicada também que a gente Uhum, acaba passando em consultório. Veja, o meu modo de ver. Já tive que falar não. Sim, algumas vezes, uhum, né? Toda semana acaba acontecendo. Por quê? Primeiro, principalmente duas questões. Segurança vai estar sempre em primeiro lugar. Eu tenho que entregar resultado? Eu tenho que entregar resultado. Mas a segurança vai falar antes. A gente está falando de medicina, a gente está falando de uma ciência uhum, exata. A gente está falando de múltiplas variáveis que podem acontecer até a entrega desse resultado. Então, o que eu puder eliminando de fatores que vai comprometer minha segurança, eu vou eliminando, aí sim eu vou operar essa paciente. Então, assim, para mim, tem duas situações que eu nego, que é primeiro, paciente com obesidade. Obesidade, até existem estudos, existem relatos, enfim, obesidade é um fator que influencia na segurança e, consequentemente, também no resultado. Então, paciente obesa, eu não opero. Outro fator, paciente tabagista. uhum, Já se sabe que a influência do tabagismo, da nicotina na microcirculação, e a gente depende muito dessa microcirculação para sobrevivência dos retalhos, quando a gente corta, enfim, e tal. Então, paciente tabagista, eu não é assim, não é uma regra, mas eu evito muito operar, que nem face, jamais opero paciente que fuma, uhum, jamais. Então, são 2 critérios, assim, que eu nego. E tem mais um, que é o quê? A paciente ela pode estar no peso adequado, uma cirurgia que é ok, só que se eu percebo que a paciente cria uma expectativa que é além do real, eu prefiro não operar. uhum, Porque eu posso chegar até certo ponto, mas ela não quer uhum, isso. Ela quer chegar: "Por favor, me deixe igual a barriga de fulana". Não vou conseguir. Não, então assim, eu prefiro não colocar a mão nessa paciente, do que operá-la e depois não atingir a expectativa dela, porque eu sei que a expectativa dela não é uhum, o que eu como ser humano possa conseguir entregar. uhum, Então, para mim, assim, critério: segurança. Se tiver alguma coisa que pode comprometer, eu vou negar. E pacientes que estão com uma expectativa que não são não reais, também eu prefiro não uhum. operar. Avaliar a parte psicológica do paciente, então, é uma das principais também coisas que o cirurgião deve analisar, né? Muito, muito. Assim, Uhum, você conversando, né, quando a paciente senta, ali a consulta leva em torno, às vezes, quando é uma primeira consulta, em torno de 45 minutos, 1 hora, você consegue traçar o perfil dessa paciente, né. Então, eu prefiro muitas vezes negar, falar: "Não, uhum, não, eu acho que eu não sou a cirurgia adequada para você", uhum. a ter uma paciente que eu não vou atingir a expectativa dela. Então, o perfil psicológico influencia demais. E como que você equilibra o desejo e a segurança para o paciente, para entregar aquilo que ela quer? Que às vezes até tem muitas mulheres que desejam aquela prótese maior, que mesmo que não seja tão harmônico para o corpo dela ali, ela vai querer uma prótese maior. E como que você equilibra essa questão da expectativa, da segurança? Ok, então assim, eu vou conversar com a paciente, explicar, ela fala assim: "Ó, eu quero uma prótese de 500 ml e tal, quero muito marcado".
eu no meu modo de ver, eu vou considerar um exagero. Eu vou Uhum. explicar para ela os prós e os contras da gente colocar uma prótese, exagerada, só um exemplo, a prótese é um Uhum. exemplo, né. Sim. Eh, vou explicar para ela, se eu achar que é tecnicamente possível fazer essa cirurgia, e é o que ela quer, faremos, porém ela sabendo dos prós e contras, Uhum. né, para depois, o que vier de consequência, ela estar ciente do que poderia acontecer. "Olha, tudo bem, podemos colocar, mas sabendo que em pouco tempo a prótese que vai ceder, vai ter que mexer com mais precocemente, vai ter que tirar a pele, vai ter que", enfim. Então ela sabendo o que pode acontecer na sequência, mesmo assim ela aceitando e assinando um termo que está ciente disso Uhum. tudo, não tem nenhum problema. E eu achando que tecnicamente é possível, ok, não tem nenhum problema. Só que Uhum. eu tento assim, muita conversa, alinhar as expectativas, né, tanto do que é possível, do que ela quer, acho que isso é o principal objetivo Uhum. da consulta, desculpa, é você fazer esse alinhamento de expectativas, que é o porque daí depois tudo foi conversado, tudo foi falado, não vai ser nada uma grande novidade no que vier depois no Uhum. pós-operatório. E muitas pessoas buscam algum procedimento desde que você trabalha sem a necessidade, realmente, sem precisar daquele procedimento? Não, não. Assim, a grande maioria das pacientes que eu atendo, são queixas reais, são Uhum. pacientes que realmente precisam. Hoje em dia, com essa questão da antes hoje também, claro, obviamente, mas a questão dessa grande perda de peso que a gente está Uhum. acompanhando agora, com cirurgia bariátrica ou com as canetas, eh tem uma demanda muito grande de pacientes com flacidez, tanto de mama, de abdômen. São queixas realmente reais e que trazem essa incomodação para paciente. Uhum. Poucas vezes, assim, eu tive que falar assim: "Não, não vou te operar porque eu não tô vendo o que você tá falando". Uhum. Geralmente não, são queixas que existem e que a paciente, tentando corrigi-la, vai trazer um benefício para a vida dela. Deixar natural aquele resultado é mais o que demanda é a técnica, é o formato do que a pessoa vai escolher ali no momento? É, o deixar natural é um desafio, né, é o que a gente quer, sempre, na Uhum. verdade, né. Então, na verdade, isso é muito mais a parte técnica do cirurgião, né. Uhum. Então é você não pecar pelo excesso, né, não é exagerar na lipo, não é, enfim, uma retirada excessiva, Uhum. do abdômen, por exemplo, a mama, deixar uma mama com um colo bonito, uma mama montada, então vai muito da técnica do cirurgião, Uhum. claro, alinhado com aquilo que a paciente deseja, né. Então essa busca ela é o que a gente mais treina, é o que a gente mais estuda, é o que a gente mais tenta buscar para trazer para paciente. Uhum. E qual é o momento mais importante da cirurgia? Começa muito antes do que realmente estar na mesa do cirurgião? Sem dúvida, o momento mais importante eu acho que é a consulta, é Uhum. você entender o que a paciente quer, ver se você pode alcançar aquilo que ela quer, se ela você perceber que ela entendeu o que você falou, que isso também é Uhum. muito importante, você fala, 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 você vê ela não entendeu o que você falou. Uhum. Então isso é extremamente importante, esse ajuste pré-operatório é Uhum. muito mais importante até do que o ato em si, né. Uhum. Então você colocar a paciente com pés no chão, nós faremos isso, faremos aquilo, o resultado vai ser assim, vai ser assado, é o que nós conseguimos com você. Uhum. Você tá ciente disso, você me entendeu, isso é o mais importante, para que a paciente deite na mesa sabendo do que Uhum. o que ela tá o que ela pode esperar. Tem algum caso marcante, emocionante que você já teve durante sua carreira? Puxa, vários, assim, porque, assim, as pacientes, cada uma vem com uma história de vida, né. Uhum. É muito querendo ou não, a gente acaba participando junto, a gente acaba se animando com tudo aquilo que ela passou, né. Eh, bom, tem vários casos, eu fiz minha formação aqui em Curitiba, no Hospital Cajuru, fiz muito tempo de cirurgia reparadora, então tem muitos casos bonitos, assim, sabe, da paciente voltar dos pacientes voltarem à vida ativa, produtiva, né, devido a uma cirurgia que você fez, que seja um retalho, um enxerto, enfim, né, uma reconstrução. E da estética, até teve um caso recente, uma paciente jovem, 25 anos, uma mama assim
desafiadora, talvez tenha sido a mama mais difícil que eu tenho operado até hoje. Até mostrei para alguns colegas, falou: "Nossa, eu nunca peguei um caso assim", enfim, e conseguimos trazer um resultado lindo, assim, uma paciente que Uhum. antes a roupa ela usava para se esconder, e hoje Uhum. ela usa como benefício, sabe. Sim. Então, foi uma mama associada a uma lipo e então são casos que alguns que marcam sim, mas Uhum. assim, que nem eu falei, toda paciente tem a sua história, tem a sua desafios que ela Uhum. passou até chegar na frente de um cirurgião plástico. E a cirurgia reconstrutora, ela mudou a sua forma de ver a cirurgia estética ou a cirurgia no geral? Muito. Eu sempre, claro, a gente participa de muitos congressos, então eu nunca esqueço uma vez de um professor do Rio de Janeiro que comentou que um bom cirurgião estético, ele é antes um bom cirurgião reparador, né, porque você tem que ter uma noção muito clara da questão da vascularização dos retalhos, o que você está fazendo, da onde você está trazendo essa pele. Então isso faz parte da formação do cirurgião plástico ter uma formação reparadora. Uhum. Isso só traz crescimento, traz segurança e muita firmeza, digamos, muita autoridade no momento de você estar executando uma cirurgia estética, porque a gente trabalha muito, que nem eu falei, com retalhos, a gente Uhum. descola muito tecido, a gente, enfim, e aí a cirurgia reparadora, ela traz muito disso, ela traz muito desse, dessa visão um pouco mais, como é que eu posso dizer? Uma visão mais cirúrgica, assim, uma visão Uhum. mais criteriosa do que só uma cirurgia estética. E você já teve que realmente reconstruir um erro de outro cirurgião? Chegou já na sua mesa, assim, alguém que: "Ah, eu tô com algum problema", você olhou e falou: "Realmente é um erro grave de outro médico". Não, grave não. E assim, claro que ninguém vai operar, todo mundo opera com o intuito de Uhum. acertar, né. Sim. Então, aquilo que eu comentei com vocês antes, existem muitas variáveis, né. Então, às vezes são variáveis que fogem um pouco do controle do cirurgião, né. Uhum. A pele, como responde a uma cicatriz, então são critérios intrínsecos da paciente que a gente não tem Uhum. esse controle. Então, eu não acho que exista, assim, eu não peguei nenhum erro grave, digamos assim, Uhum. mas e a grande maioria de pacientes que vêm, às vezes, insatisfeitas, são por critérios que fogem do controle de qualquer Uhum. pessoa. Tem alguma tendência que você acredita que vai passar agora ou não tem uma tendência que está dominando esse mercado ainda? Olha, hoje em dia, graças a Deus, assim, a questão do natural ele tá sobressaindo, né. Uhum. Então, que nem eu comentei anteriormente, tá, a questão dos preenchimentos que foram muito marcantes, hoje a questão das mamas pequenas, a gente fala mama de bailarina, né, que as Uhum. pacientes agora estão optando por mamas muito menores, que eu acho isso excelente, né, o resultado ele é muito mais bonito, é um resultado muito mais, a longo prazo, né, do que aquelas mamas Uhum. gigantes com próteses muito grandes. Uhum. Eh a lipo de alta definição, isso é uma assim, claro, existe já há muito tempo, há anos já se faz, mas talvez isso seja uma tendência que tenha que analisar um pouquinho mais com calma, com mais critério, né, mesmo a questão das tecnologias, que nem eu falei, é um caminho sem Uhum. volta, é excelente, vem só para nos ajudar, mas assim, tem que ver o que tá já há mais tempo no mercado, o que realmente traz resultado, porque tem muita coisa nova aparecendo, muito isso o tempo todo, todo dia. Então a gente tem que, às vezes, né, calma, olhar de fora, né, Uhum. sair do olho do furacão, olhar de fora e ver Uhum. o que realmente dá certo, né, já está enraizado, o que a gente vê que vai trazer uma diferença para paciente mesmo. Então isso tem que tomar um pouquinho de Uhum. cuidado. E tem algum procedimento que mudou muito nos últimos anos? Teve uma mudança drástica na técnica, um aperfeiçoamento? Todo dia, assim, todas as cirurgias têm evoluções. Sempre, Uhum. existe aquele padrão básico, mas que em cima disso se trabalha bastante. Então, no meu modo de ver, a cirurgia de mama hoje é uma cirurgia que mudou muito, Uhum. com melhora com o intuito, assim, de você trazer um resultado natural,
um resultado bonito com cicatrizes menores. Claro, Uhum, quando indicado. Às vezes não é possível. Às vezes tem que colocar a cicatriz grande, porque a mama ela é muito grande, ela é muito flácida. Às vezes precisa colocar realmente cicatrizes maiores. Mas uhum, dependendo do caso, é possível hoje em dia sim com cicatrizes menores, né? Mesmo com mama, com próteses uhum, menores, enfim, até sem prótese, né? A lipoaspiração, né? Que teve essa grande evolução ali com a questão da lipo de definição que acho que houve um grande incremento, assim, na anatomia, no formato, no que depois fica no pós-operatório, eh, com a evolução dessa técnica, né. Então e hoje em dia, assim, se você olhar até a inteligência artificial já entrando para não digo em cirurgia uhum, ainda, mas assim, em questão de você criar modelos, você ter uma visualização do como pode ser feita, então tem muita coisa nova vindo, e eu acho que a grande novidade de agora dos últimos tempos é sim essa questão da tecnologia tá andando em paralelo ali com a uhum. cirurgia plástica. E a lipo-LED ou a lipo-HD, tem a diferença dessa mesma cirurgia plástica ou elas são as mesmas coisas? O LED quando a gente fala lipo de alta definição e o Uhum, HD é a lipo high definition, então uhum, é a mesma coisa, né, e que a gente vai trabalhar de formas diferentes, é porque assim, essa cirurgia não é uma cirurgia que é indicada para todo mundo, uhum, né, não adianta você querer fazer uma lipo de alta definição, uma lipo de definição, enfim, numa paciente que não tem um hábito, por exemplo, de fazer um mínimo de atividade física, de uhum, ter um controle de peso, de não você vai produzir um defeito no abdômen e isso vai ser pior depois a longo prazo. uhum, Então essa é uma cirurgia que é para um público que realmente, assim, é selecionado, assim, não que nem eu uhum. falei para você, eu não posso estar fazendo definição em todas as pacientes. Muitas pessoas querem até buscar uma estética melhor para o corpo, mas tem muito medo da cirurgia, né. Acho que o medo maior é da cirurgia, do momento que você vai ali pagar para fazer a cirurgia, né. Sim, E sim. o medo ele pode interferir ali no momento que a pessoa tá, iniciando ali a cirurgia, ela pode ficar muito nervosa naquele momento, pode ser um fator que impeça ela de fazer a cirurgia? Olha, às vezes sim, a paciente chega às vezes muito ansiosa, muito nervosa, porque como que é o processo, né, ela passa pela consulta, depois da consulta eu solicito os exames pré-operatórios, ela retorna com esses exames, os exames estando todos, bem ok, a gente marca a data da cirurgia, depois ela vai passar por uma consulta com um anestesista, que vai também Uhum, olhar novamente esses exames, vai orientar como que vai ser essa anestesia, e depois ela interna no dia para fazer a cirurgia. E muitas vezes elas chegam ansiosas, chegam uhum, nervosas, e às vezes mesmo porque daí o anestesista acaba indicando tomar um comprimidinho, um tranquilizante antes de entrar para o centro uhum, cirúrgico, mas às vezes chegam tão nervosas que faz até aumento de pressão, né, uhum, isso é um fator que a gente tem que cuidar bastante. Mas se o anestesista conseguiu controlar, sedou, ela diminuiu a ansiedade, a pressão voltou ao normal, tudo bem, a cirurgia vai uhum, seguir. E hoje em dia, né, com a evolução também da anestesia, muito segura, puxa, isso não deveria ser encarado como um impeditivo, de maneira uhum, alguma. Eu falo que a anestesia é a melhor parte. Então, uhum. não é um problema. Legal. E você acha que tem algum conselho que todas as pacientes deveriam ouvir de seus médicos? Olha, eu como cirurgia plástica, o que que diria? Primeiro, antes de buscar o seu cirurgião, aquilo que eu comentei no início. Pesquise, olhe, veja a formação, veja o acompanhamento no pós-operatório, veja resultados dele sim, que hoje em dia o que mais tem na internet é pré e pós, Uhum, que eu acho importante, se aquilo se enquadra para você, ela pode ver vários e alguns chamam mais atenção porque parecido com o que ela deseja, né, então uhum, isso é importante, e conversar com o seu cirurgião, ver se existe uma empatia com esse cirurgião, que às vezes ele pode ser o melhor cirurgião do mundo, o mais falado, o mais indicado, enfim, mas você chega lá, você conversa, o santo não bate. Como é que eu uhum, vou entregar o meu corpo pra alguém que eu não vai, entendeu? uhum, Isso também é importante, né, muito importante, porque você vai ficar meses acompanhando ele vai estar na sua vida ali por meses, né. uhum, E e sempre buscar aquilo, assim, resolver aquilo que te incomoda, mas dentro de uma expectativa real. Isso é de uhum, extrema importância, né.
Então, veja qual a orientação do seu cirurgião, buscar a naturalidade, buscar o que é possível dentro de cada caso e de preferência, quando for se preparar para fazer alguma cirurgia, essa questão do peso ela é importante, querendo ou não, influencia muito, Uhum. então buscar também estar no melhor peso possível para fazer essa cirurgia. A cirurgia corporal é algo que nós vemos muito, né, todos os dias na internet, mas a da face é algo que não é tão comum, assim, de aparecer, porque ela é realmente uma reconstrutora da face? Ou a gente pode mexer em alguns pontos só com a cirurgia? Como funciona? Não, a gente tem muita cirurgia de face, nós temos excelentes colegas cirurgiões plásticos que fazem cirurgias incríveis, tanto no Brasil quanto fora, né. E essa também é uma outra cirurgia que evoluiu, uma cirurgia Uhum, que antes, tinha muito aquele estigma da paciente de face operada, tá com o rosto completamente esticado, a pele uhum, esticada ao máximo, e hoje, assim, o conceito é outro, né. Com o advento agora da técnica, que não é uma técnica nova, mas uma técnica que agora está mais, em voga, digamos assim, está mais evoluída, o deep plane, que é assim, na verdade, você traz estruturas profundas, reposiciona estruturas profundas para depois fazer o reposicionamento da pele, isso traz muito mais naturalidade, né. uhum, Isso associado também com tecnologias para melhora da qualidade da pele, enfim, isso também se aplica em questão de pescoço, uhum. então é uma cirurgia, assim, incrível, é uma cirurgia linda, que traz excelentes resultados e que cada dia mais ela está se tornando uma cirurgia que traz um aspecto muito mais natural, diferente daquele estigma que Uhum. tinha antigamente. Não estou Eu dizendo a cicatriz é a uhum. mesma, o tamanho da cicatriz é a mesma, não mudou nada, mas o trabalho que é feito internamente, ele é um trabalho mais, que busca, que traz essa naturalidade. E você já chegou esse caso pra você de um paciente querer realmente mudar o rosto dele completamente? Parecer com outra pessoa? Não, isso nunca chegou, graças a Deus. Sempre a Uhum, queixa assim: "Ah, tá com flácido, tá uhum, sobrando aqui, quero puxar", deu sempre aquela mãozinha uhum, característica aqui, puxar, tal. Mas não, querer mudar, não, e também não faria, tá vendo? Porque aí aham. entra naquele aspecto, aquilo que eu comentei antes, da expectativa Muito ideal. alta. Exato. Uhum, Então, esse é o paciente que eu prefiro falar: "Não". Se eu chego aqui: "Olha, eu quero ficar igual aqui, ó". uhum. Não, não vou conseguir alcançar, então eu prefiro não te operar. E a questão estética da face, você acredita que a cirurgia plástica ela seja mais eficaz do que só ficar ali mascarando com procedimentos estéticos, com, um preenchidor, com algo assim? Ótimo, ótima pergunta. Assim, esses procedimentos cosméticos que a gente fala, né, ou ancilares, eh, eles são ótimos, eles são bons, eles trazem Uhum, ótimos resultados, mas existe um limite, né. Então, a partir do momento que a paciente passa a ter muita flacidez, passa a ter muita ruga, passa a ter, eu acho que já não adianta mais querer investir muito em procedimentos, na cosmetria, né. uhum, Então, eu acho que é o que mais dita, assim, essa questão do endpoint ali, de onde eu vou, até onde eu vou com cosmetria, e depois onde eu vou para cirurgia, principalmente a flacidez. Então chega num ponto que é aquela paciente ali que vai estar nos seus 50, 60 anos, que os procedimentos ali, o laser, o preenchimento, o bioestimulador, já não vão ter um resultado como tinha quando ela tinha, por exemplo, 30, 40 anos. uhum, Então, esse aí sim eu acredito que a cirurgia é o que mais vai beneficiar uhum, essa paciente. Ela pode depois continuar com esses procedimentos para uhum, manutenção de resultado. Eu acho uma associação incrível, com bom senso, uhum, mas, tem um limite sim, né. E hoje em dia a gente tem observado a cirurgia de face em pacientes cada vez mais jovens. E eu não acho isso errado, eu acho isso ótimo, traz resultado mais uhum, natural e e vai beneficiar muito a paciente. uhum. E para quem é jovem que está ali na 25 anos, qual é a sua indicação de procedimento ou de cuidado com a pele para ela? Ela deve recorrer ali a um cirurgião plástico, alguém mais indicado? Então, a paciente jovem, né, tá lá, até seus 30 anos, eh, se ela tiver um bom dermatologista para orientá-la, ela vai permanecer, vai conseguir ter esse resultado, Uhum, uma qualidade de pele, digo, por muito tempo. Então, assim, essa questão sempre usar protetor solar, todos os dias acordar, escova o dente, protetor solar,
né. Fora todos os outros produtos que existem hoje no mercado para melhorar ali a questão de manchas, de produção de colágeno, Uhum, até na questão da melhorar manter firmeza de pele, uhum, hidratação, hábitos de vida, álcool, né, que influencia uhum, muito, atividade física, é um conjunto, nunca é um fator só, né, isso é para tudo, né. Eu digo também para cirurgia plástica, assim, não é certo, digamos, entre aspas, uhum, assim, deixar só para o cirurgião a uhum, responsabilidade de me deixar com o corpo perfeito. Não, ele vai contribuir, porque é todo um conjunto. Entra uhum, ali, que nem eu falei, hábitos de vida, a questão da tua dieta, enfim, é todo uma construção realmente, uhum, sabe. E quanto antes você começar, quanto antes você iniciar isso, melhor vai ser futuramente, né, porque a tua uhum, pele lá aos 40 é fruto do que você começou ali aos 20, 25 uhum. anos. Então, e isso é tudo é uma construção dia a dia. E você acha que os jovens hoje eles estão cuidando mais da pele? Eles estão buscando mais procedimentos? Sim, sem dúvida, né, e isso eu acho que é muito fruto da questão das redes sociais, que o Uhum, tempo todo olhando, se comparando, aí tem que tomar um pouco de cuidado também para não passar naquele ponto do uhum, exagero, né. Então, isso sim, você percebe uma mudança de comportamento global, assim, nessa questão do você veja que hoje em dia o consumo de álcool ele é menor. Eh, essas baladas de madrugada hoje em dia já tá virando não é tão comum quanto uhum, antes, esses hábitos noturnos. A gente percebe uma geração que tá com muita atividade física, cuidando do corpo, isso cada vez mais. Isso a gente uhum, observa e é bem nítido, assim, essa mudança, né, no padrão dos jovens uhum, hoje em dia do que era antigamente, década de 90, 2000. uhum. E essa busca precoce, ela pode acabar também, agredindo a pele de alguma forma? Então, aí exatamente. Então isso que você ter alguém que possa orientar, né, Uhum, para você ter um tratamento com bom senso, uhum, ok, eu acho que isso é saudável, só virão bons frutos na sequência. uhum, Agora, o exagero é aquilo que foge do natural, que nem eu comentei uhum. anteriormente. Então tem que tomar muito cuidado com o que vai ser feito, como vai ser feito e com quem vai ser feito. E qual é o seu público hoje? São mais mães? São mais pessoas, idosas? Meu público hoje, então, geralmente, é o que eu mais atendo. Até fiz uma estimativa dos meus atendimentos. Então, são pacientes de décadas de 90, Uhum, eh, muitas são mães e muitas que perderam muito peso, ou uhum. pós-bariátricas ou com canetas. Então, esse é a grande maioria dos pacientes que eu atendo. É, a caneta emagrecedora hoje ela contribui muito para a flacidez, né, e você vê isso como um problema também? Muita gente usa sem a devida indicação médica? Então, muitas sem indicação e tem uma perda rápida de peso, eh não estando associado a uma dieta adequada, a uma atividade física adequada, então vai perder além de gordura, vai perder músculo, né, então isso estou falando com as canetas que nós temos até hoje, né, a gente sabe que estão Uhum, vindo outras, que vai fazer que vai poupar, digamos assim, a massa magra, uhum, mas sem dúvida alguma essas canetas têm que ser usadas com orientação, porque a suplementação, a dieta, a atividade física, ela tem que estar associada, tem que estar andando em paralelo. Por quê? Você não vai usar a caneta para o resto da vida, né. uhum, Então, a partir do momento que você para a caneta, se você não mudou seus hábitos, se você não está, habituado a essa nova condição de vida, você vai ganhar tudo novamente, né. uhum. Então assim, a paciente tem que entender que é mesmo uma virada de chave, é uma mudança de padrão que ela tem que se propor, né, Uhum. tem que estar regrada para atingir o objetivo dela e depois a manutenção. Perfeito, doutora Michele, muito obrigada pela sua participação. Vocês também vão poder acompanhar esse episódio completo nas redes oficiais do programa Curitiba Mais Negócios e também da Rede TV Paraná. Muito obrigada Obrigada, agradeço muito o convite. e até o próximo episódio.